Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar de uma das principais instituições de pesquisas do agro brasileiro, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A APTA, como é conhecida, pessoal, ela coordena 6 instituições de pesquisas e 18 unidades de estudos envolvendo todos os setores do agro, né? No nosso caso, da pecuária de corte, ela também tem inúmeras contribuições para o progresso do segmento, inclusive propondo aos pecuaristas, né, o conceito do boi 777, aquele capaz de ganhar 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na engorda, indo jovem para o frigorífico acima das 21 arrobas de peso. E quem vem para nos contar sobre esta trajetória da APTA e suas contribuições ao agro brasileiro é o doutor em zootecnia, professor, pesquisador e diretor da APTA Regional de Colina, ali na região de Barretos, o Flávio Dutra de Rezende, ao qual eu agradeço a sua disponibilidade, o doutorinho, estar com a gente aqui nesse podcast, falando sobre essa trajetória da APTA. Satisfação, Mauro, estar participando do podcast. Acho que esse é um momento que as informações aqui que a gente vai passar, né, vai permear aí durante muitos anos, né, muitos ouvintes do podcast. Que bom, muito obrigado pela oportunidade de falar da APTA, né, que é um braço de pesquisa da Secretaria da Agricultura. Aí muitos falam, mas que é APTA, né? Às vezes não está acostumado, mas já conhece, né? Já ouviu falar no Instituto Agronômico de Campinas, né? Secular, né? O IZ, o IAC, o IB, né? O Instituto Biológico, o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Pois é, o ITAL, né? O Instituto de Economia Agrícola, né? Hoje, formação de preços, né? E, além de todos esses institutos, tem um braço da regionalização da pesquisa, que é a APTA Regional, a qual eu estou inserido, né, da unidade lá que a gente brinca que é da Grande Colina, né, ali na região de Barretos, e eu acho que onde a gente trabalha com ações multidisciplinares, né, várias atividades, né, do agronegócio brasileiro e, obviamente, dentro daquilo que a gente trabalha, que a gente pesquisa, que é em pecuária de corte. Ao qual a gente vai esmiuçar nessa prosa agora. Eu quero que você aproveite essa sua viagem. Muitas vezes você está na caminhonete aí, de um estado para outro, em direção à sua fazenda. Aproveite agora para entender um pouco a importância da técnica, da tecnologia para aumentar a sua produção e a sua produtividade aí na sua fazenda de gado. Tá bom, pessoal? Antes, porém, queria saber um pouco do senhor. Doutor Flávio, quanto tempo de profissão, quanto tempo de APTA? Conta um pouco da sua história. Tem raízes campeiras? Tenho. Eu sou natural, sou mineiro. Mineiro. Né? E Lagoa Dourada. Lagoa Dourada é tradicional, conhecida aí no meio pecuário como a origem do jumento pega, né? Opa! Então, você que está montado numa mula boa hoje aí, certamente pode ser filho de um jumento pega que originou lá da minha terra natal, lá, né, da minha querida Lagoa Dourada. Meu pai era um pequeno produtor rural, né? Tirava 100, 120 litros de leite por dia, na mão. Na mão, não existia, na época não existia teteira, lá, ordenha mecânica. E detalhe, Mauro, ele tinha uma habilidade que eu sempre tentei fazer e nunca consegui. Ele ordenhava uma vaca, os 2 tetos numa mão só. Sério mesmo? Sério. E assim... Tocou e foi nessa pegada até os 84 anos, firme e forte. Que benção. E hoje a gente vê aí, né, como é a vida no campo, a dificuldade, né? Nós estamos passando aí os nossos amigos pecuaristas, né, produtores de leite aí passando por uma crise danada. Então, assim, isso acho que faz parte do que a gente chama assim, criar engrossar o pelo para aguentar esse dia a dia, né? Eu acho que isso fez com que eu me tornasse... Meu pai não tinha, né, o primário. Nós somos 3 irmãos. Eu resolvi seguir a carreira, né? Sou zootecnista. Aí saí de Lagoa Dourada. Antes fiz o curso de técnico agrícola, né? Então eu sou... Começou cedo mesmo. Eu até estava falando com o Coan ontem, né? Quando eu formei como técnico agrícola, me foi oferecido uma gleba de terra lá em Rondônia,
E eu iria migrar para Rondônia. Professor, só perdeu a oportunidade. Não, eu acho que eu perdi a oportunidade, né? E isso em 1984. Eu só não fui, passei por todos os processos. A hora que foi finalizar, eu era menor. Eu não tinha 18 anos. Mas a Rondônia perdeu um grande pecuarista, mas o Brasil como um todo ganhou um grande cientista. Eu espero que sim. Aí eu migrei, né? Fiz vestibular e fiz zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, a qual eu formei em 89. Depois fui fazer um voo solo rapidamente. Eu fui contratado e demitido. Minha primeira demissão em menos de 3 meses de contratação. Eu ia morar em Videira, Santa Catarina, para trabalhar com suínos. Aí você fala assim, mas como? Por que você foi demitido? Né, os que têm cabelo branco aí vão lembrar que o Collor bloqueou a caderneta de poupança em março de 1990. Exatamente. E eu tinha acabado de alugar um apartamento em Videira e eu recebi uma correspondência da Perdigão que eu não ia dar continuidade em função do realinhamento dos investimentos da empresa. Talvez hoje eu seria um especialista em suinocultura. Que maravilha, porque a pecuária de corte do Brasil ganhou. Viu? Aí voltei para a Universidade Federal de Viçosa, fiz o meu mestrado, também aproveitei e já fiz o meu doutorado e ingressei no Instituto de Zootecnia, né, em 1994. O senhor entra na APTA pelo IZ? Pelo IZ. Não existia a APTA naquela época. Tá. A APTA foi criada em 2002. O que o governo paulista fez? Ele criou a agência para ser uma agência de integração entre os diferentes institutos. Então, é uma agência reguladora, né? Até a sede aqui na capital, em São Paulo, e ela regula as ações de pesquisa dos institutos de pesquisa, a qual nós falamos, do IZ, do IAC, do ITAL e da APTA regional, a qual eu sou inserido, que concentra essas fazendas que estão no interior paulista. Nós temos fazenda em Pindamonhangaba, temos fazenda... 18 São 18 ao todo, né, os laboratórios. E dessas fazendas fazem ações multidisciplinares. Projetos, assim, fantásticos, de outras áreas a qual eu não atuo, mas envolvendo a parte de piscicultura, a parte de cafeicultura... Cana. Então, assim, tudo que o produtor precisa, ele vai buscar essa informação, porque a função da agência é gerar tecnologia, mas também transferir, né? Você conhece bem que a ação que a gente faz lá em Colina é uma ação de geração, mas é uma ação muito de transferência de tecnologia. Exatamente. Essa é a preocupação de vocês, né? O extensionismo, né? A gente fala o seguinte, o que a gente gera de informação, o produtor pode usar no outro dia. Ou seja, ela é aplicável. Porque vocês já estudaram, testaram, retestaram inúmeras vezes para chegar a uma conclusão quando vocês lançam um artigo, né? Sim, porque a gente só joga na transferência da tecnologia aquilo que a gente tem certeza que, se ao ser aplicado lá na fazenda, vai se replicar, né? E a gente, de uma certa forma, ao longo desses anos aí, conseguimos levar para o campo tecnologias que hoje já são amplamente utilizadas aí no nosso meio rural. 1999, o quê? Pouco menos de 30 anos. Porém, a história dessas instituições que a APTA hoje, entre aspas, coordena, era uma história secular. Por exemplo, poucos sabem, mas o ITAL, ele foi inaugurado em 1887 e foi fundado por Dom Pedro II. Poucos sabem disso, né? Para você ver o tamanho da história envolvida nesse centro de pesquisa, nessas 18 fazendas de estudos de vocês, né? Eu falo que essas fazendas, Mauro, é um museu a céu aberto, né? Existem muita história, né? Obviamente, nós estamos lá no passado, estamos aqui novamente vivendo o presente e estamos projetando o futuro, ou seja, um futuro cada vez com mais tecnologia. E essa tecnologia, ela veio para cada vez a gente conseguir produzir mais e menos área, otimização de uso da área. Eu acho que esse o tal do efeito poupa-terra. É o efeito poupa-terra. Então, eu acho que esse é o grande legado, né? E mais ainda, de uma economia circular.
Toda vez que você chega numa região e adota mais tecnologia, né, você conhece o Brasil todo, você sabe os efeitos, por exemplo, daquelas pequenas cidades. Vamos dar um exemplo. Vou falar do Mato Grosso, mas eu poderia estar falando de Minas Gerais, da Bahia, do Mato Piba, né, de qualquer lugar do Brasil. Chega lá, aquela região começa a intensificar mais a produção agrícola. Olha como que ela evolui, né? Aquelas chamadas regiões que eram de pecuária tradicional. E hoje, a pecuária intensiva, ela gira muito mais dinheiro naquela região do que, por exemplo, a agricultura. Então, agora nós começamos a ter um binômio agricultura e pecuária intensiva. Então, assim, o giro de dinheiro naquela microeconomia local, ela põe para rodar os hotéis, os restaurantes, as prestações de serviços que estão ali. E isso, cada vez mais, está levando renda e fixando gente naquela região, né? Nós estamos aqui hoje gravando esse podcast aqui em São Paulo, né? Olha quantos milhões de pessoas vivem aqui. E você pega regiões do Brasil que têm uma densidade demográfica baixa. Eu conheço várias dessas regiões, a qualidade de vida das pessoas que estão vivendo naquela região é infinitamente melhor do que muitas pessoas, por exemplo, que vivem, vamos chamar, nos grandes centros. Não só de geração de renda para aquelas famílias, né? Hoje, né, várias fazendas que a gente conhece, a qualidade da casa, a qualidade, aquela família tem um bom carro, os filhos têm um bom acesso a redes de ensino, a redes de saúde. Então, assim, o agronegócio brasileiro como um todo levou e leva muita distribuição de renda. Muitas vezes as pessoas que não conhecem o agronegócio e que hoje, infelizmente, às vezes pode até falar mal do agronegócio por desconhecimento, não entende isso como que essas famílias estão vivendo e vivendo, às vezes, assim, com nível de dignidade, de remuneração muito maior do que, muitas vezes, famílias que trabalham em outros segmentos da economia brasileira, né? E falando justamente sobre economia, né, poucos sabem, doutor Flávio, mas a cada real investido, por exemplo, nos estudos, nas pesquisas, de vocês da APTA, o retorno econômico para a economia paulista chega a R$16. Olha só o tamanho da importância da pesquisa e o retorno econômico que esses estudos de vocês dá para a sociedade como um todo. Sim, com certeza. Ou seja, pensa num ROI, né, num retorno sobre investimento da ordem de 1 para 16. É absurdo isso, né? E isso mostra a importância, né, do Estado de São Paulo e do Brasil, como a importância de investir em pesquisa. Quando a gente olha outros países, né, muito mais desenvolvidos do que nós, são mais desenvolvidos porque investiram muito mais em pesquisa no passado. Porque o retorno é imediato. A gente fala que é injeção na veia. Você coloca dinheiro na pesquisa, retorna em mais produção, ou seja, mais dinheiro, mais exportação. Nós somos um país exportador, graças a Deus, porque a gente consegue produzir sobrando, né? Atende o mercado interno e sobra. Olha quanto nós evoluímos na carne vermelha. Ou seja, o que aconteceu? Nós saímos daquele boi, você lembra disso, matando boi de 4 anos, baixamos para 3 anos e meio, baixamos para 3 anos, baixamos para 2 anos, aí entrou o boi China. Aí agora nós já estamos matando boi com muitas fazendas, matando com 20 meses. E detalhe, mais pesado do que você batia boi de 4 anos. Isso é recente. Fruto de quê? Óbvio, das pesquisas que geraram resultados, que deram confiabilidade para aquele pecuarista usar aquela tecnologia. Aquele pecuarista acreditou, usou, né, foi bem assistido por diferentes técnicos que hoje atuam no campo. E hoje nós somos uma potência, né, em produtividade nas principais cadeias do agronegócio. Ou seja, o que o Brasil produz, a turma no campo faz muito a sério. E faz a sério por quê? Porque a margem apertou, isso é natural como um todo, e automaticamente a gente teve que aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade precisa de tecnologia. Tecnologia você vai buscar lá onde? Na pesquisa.
É verdade. E esse aperto da margem aí foi muito bom porque vocês já estavam preparados para as coisas boas que poderiam acontecer dentro da fazenda. Por exemplo, vamos longe não. A Datagro projetava para 27 o Brasil ultrapassar os Estados Unidos na maior produção global de proteína vermelha. Conseguimos isso no final de 2025, segundo o próprio USDA. Ou seja, 1 ano e tanto, quase 2 anos antes. Mas mesmo assim, com 230 e tantos milhões de cabeças, os Estados Unidos com menos de 90 milhões, o caminho é muito grande. Sim. A produtividade, o desfrute norte-americano em relação ao Brasil é muito superior ao nosso. O caminho ainda é longo. E quando a gente vê um caminho é longo, né, a gente sabe disso, né, das tecnologias que a gente estudou exaustivamente, mas a gente ainda vê ainda na pecuária de corte aquele pecuarista extremamente tradicional, que ele olha para... meu gado está lambendo muito sal mineral. Ele vai lá e compra um saco de sal branco e mistura com aquele saco de sal Sódio mineral. puro, né? Sódio puro. Então, assim, é um processo de evolução, sabe? Eu acho que nós crescemos muito. Essas fazendas estão passando por processo de sucessão. Então, esses vamos chamar os jovens que estão chegando nas fazendas, muitas das vezes, né, passaram por uma universidade, estão levando mais informação. Hoje, o acesso à informação de qualquer lugar do Brasil... Estou falando assim, se você pegar num lugar que não tinha conexão nenhuma, você põe um Starlink lá, você fala às vezes melhor do que falando aqui em São Paulo. Pois é. Teve o efeito positivo da pandemia, que muitos dos pecuaristas tiveram que levar suas famílias para as fazendas, então eles investiram em comunicação. Então, hoje, todo dia pela manhã, certamente o pecuarista brasileiro assiste você no Giro do Boi. Então, assim... a informação está sendo disseminada. Você pega esse software de gestão aí, de tudo quanto é tipo de categoria, software de gestão mesmo do meu amigo Rogério Coan, sobre confinamento. Sim. Você sabe, onde você estiver no mundo, o que seu boi está comendo, o que ele está perfazendo, o que ele não está perfazendo. Falou, tem um boi lá na baia X que ele não está desempenhando. Vai lá ver se ele não está doente. Aí vai o cara da Honda, bate certinho, pega o animal, vai lá, trata e a história muda. Nesse exato momento, nós estamos testando uma série de brincos com GPS. Se eu quiser abrir meu celular agora aqui, eu sei aonde é que aquele boi está lá na fazenda, lá em Colina. Opa. Em tempo real. Olha. Se ele está andando, se ele está deitado, se ele está tendo movimentos atípicos. Se ele está tendo movimentos atípicos ou ele está imóvel, o sistema dele manda um alerta, igual na sua casa, que alguém entrou na sua casa, você recebe um alerta no seu celular, vai lá no pasto 12 que tem aquele animal que está com alguma situação atípica nele lá, ou ele não está lá. Olha aí. Isso vai chegar num nível de informação onde nós estamos individualizando o animal. E aqui eu gostaria de já chamar a atenção, né? Todo mundo que mexe com pecuária sabe disso. Todo lote tem cabeceira, meio e fundo. O fundo está roubando o lucro. E é dever nosso como técnico, é dever de você como dono da boiada, descobrir o ladrão. Você tem que eliminar o ladrão. O ladrão não pode ficar no jogo. A hora que você começa a eliminar o ladrão e entrar no jogo, Mauro, você vai olhar o seguinte... Aquele que está roubando, muito provavelmente, é filho de boi de boiada. E tem muito por aí. E tem muito por aí. E, assim, a gente não pode culpar o pecuarista lá da cria por uma série de razões, mas é papel nosso mostrar para ele que a diferença dele usar um touro testado versus um touro não testado, um boi de boiada, que às vezes mas ele é bonito. Tá bom, mas ele é só bonito. Ele não transfere isso para o filho. Aquela coisa, beleza não se põe à mesa, né? E aí nós estamos largando muito dinheiro na mesa, deixando de ganhar dinheiro numa pecuária que tem margem cada vez mais apertada. E aí o que acontece? Hoje, como evoluiu a IATF? Antigamente você tinha que ficar lá identificando o cio. Olha a evolução, olha o que se vendeu e que se vende anualmente de sêmen no Brasil. Só que é o seguinte, se você somar o que vende de sêmen e de oferta de boi testado, não atinge nem a metade praticamente da quantidade de vaca que precisa ser coberta no Brasil.
Por isso que os Estados Unidos têm menos da metade do nosso rebanho e produz mais, comparativamente falando. Então, assim, você pode achar assim, mas nós estamos atrasados. Que bom que nós estamos nessa situação, porque isso vai abriu e abre uma oportunidade gigante para as diferentes empresas que atuam com tecnologia em tudo, em genética, em sanidade, em nutrição, no manejo como um todo. Então, assim, para o jovem que está ali hoje, agora nos ouvindo lá, que está cursando uma zootecnia, veterinária, agronomia, né? O Brasil precisa muito de vocês. Precisa porque é o seguinte, a quantidade de tecnologia que já surgiu e ainda está por surgir está enfrentando um grande gargalo que não tem profissionais para transferir essa tecnologia. Olha só. Eu tenho vários amigos, né, que são consultores, né, vários, né, o Rogério Coan, por exemplo. Se você pedir para ele a agenda dele, não tem. Por que não tem? Porque, infelizmente, hoje, a quantidade de profissionais que atuam no campo transferindo tecnologia ainda é pequena perante o tamanho da nossa pecuária como um todo. Entendo. E, assim, a gente sabe que o Brasil é um país que tem a nossa dificuldade de locomoção, né? Você sabe disso. Às vezes você vai sair da sua origem, chegar lá no seu destino, às vezes pode ser mais de um dia para você poder chegar lá. E essa tecnologia precisa de chegar lá. E como é que ela chega? Ela chega por você, que chega aqui todo dia cedo e mostra, olha, essa tecnologia está aí. O resultado que ela está fazendo aí na nossa pecuária. Todo dia eu assisto o seu programa e eu vejo lá, olha, cada vez mais animais mais jovens e mais pesados sendo abatidos. Antigamente era raro você escutar matar uma boiada de 25 arrobas. Agora é comum. Agora é comum. Por que é comum? Porque aquele pecuarista está lá, ele está usando tecnologia. Entendo. E eu tenho uma das respostas para essa sua colocação. O conceito do boi 777, que nasce justamente na APTA Regional de Colina. A história de vocês, a fama de vocês, o ouvido do pecuarista passou a ser aberto mais quando vocês lançam esse conceito e essa proposta para ele. Conte um pouquinho mais sobre isso. Isso incomodou as pessoas. Eu falei assim, que diabo é esse boi 777? Vários colegas seus, vários jornalistas foram até a APTA em Colina e falaram assim, eu quero conhecer o boi 777. Eu achava assim, ele não existe. Teve um amigo meu que foi lá e falou assim, será que a marcação a fogo 777 é um animal que eu vou encontrar lá? Ele não existe. Mas como não existe? Não, ele existe sim. Vou provar para você. Tá? É difícil hoje desmamar um bezerro com 7 arrobas? Não. Antigamente era. Era. Hoje não. O problema, Mauro, que nós temos gente hoje desmamando bezerros com 240, com 270, que ótimo. Quanto mais pesado você tiver desmamando esse bezerro com a força da mãe, mais barata a produção da arroba. Mais barata a produção da arroba. E onde está a força da mãe? Né? Aí já fica um puxão de orelha. A turma acha assim, mas é a genética. A genética é fundamental. Porém, não é tudo. Não é tudo. Porque é o seguinte, eu posso ter uma genética vinda do pai espetacular. A mãe tem uma genética espetacular. Só que a hora que ela emprenhou, por um erro de manejo, por um erro de excesso de lotação na fazenda, falta comida ali em julho, agosto, toda fazenda toda não, a grande maioria das fazendas de cria não tem pasto em julho, agosto, setembro, outubro. Aquela vaca está no final indo para o final da gestação dela. Naquele período, todo aquele investimento em genética que você fez no touro e na mãe se perde. O feto que está sendo gerado ali, ele recebe um sinal da mãe que fala assim, meu filho, a vida sua aí fora está feia, porque eu estou vivendo uma situação que não tem comida. Então, ele transforma aquele feto num animal com menos exigência de mantença. Para fazer isso, o que ele faz? Ele tira a capacidade de crescimento do bezerro. Aí você investiu e não produziu. Ou seja, eu fui na genética, mas esqueci de um detalhe básico, que é comida. Comida estratégica na cria.
Então, muitas das vezes, aquele bezerro que poderia nascer e desmamar, por exemplo, com 7 arrobas, ou mais do que 7 arrobas, passa a desmamar com menos do que 7 arrobas. Então, nós estamos falando de 180 quilos, 170 quilos, e algumas regiões, infelizmente, ainda desmamando bezerro com 160 quilos. E parece que a média é isso aí, 150, 160 na média Brasil, né? Infelizmente. Agora, você pensa o cara que está desmamando o bezerro lá com 270 quilos, ele está muito mais perto do frigorífico. E detalhe, quanto mais jovem o animal é, mais eficiente ele é. Isso é uma regra biológica. Então, os quilos colocados quando ele é jovem é mais eficiente do que os quilos que ele vai colocar quando ele está lá no confinamento. Uma arroba produzida lá no confinamento ela é muito mais cara do que uma arroba produzida no pé da mãe. Então, eu quero um bezerro cada vez mais pesado. Agora, para mim produzir um bezerro cada vez mais pesado, o pecuarista de cria sabe, bezerro do cedo. Exatamente. Todo mundo, sim. O 777 não tem mistério nenhum, não tem segredo nenhum. Faça a sua vaca emprenhar mais cedo para ela parir mais cedo, que o seu bezerro tem tranquilamente uma arroba a mais. Na sua fazenda. Mesmo usando, não recomendável, mesmo usando um boi de boiada. Se a sua vaca emprenhar mais cedo, ela desmama o bezerro mais pesado. Isso é lucro, isso é dinheiro que está na mesa que o pecuarista não está capturando isso aí. Só que é o seguinte, agora nós não queremos mais esse bezerro. Por que nós não queremos mais esse bezerro? Eu não posso fazer uma recria de 2 anos, Mauro. Não dá. Por quê? Eu vou bater boi acima de 30 meses. Se eu bater boi acima de 30 meses, eu não tenho mercado para essa carne. Ou seja, eu não exporto, eu não atinjo as principais carteiras que a indústria frigorífica precisa. Ah, mas e o mercado interno? Tá bom, mas o mercado interno... Não paga o que lá de fora paga. Além de não pagar, o mercado interno está ficando mais exigente na escolha da carne que quer comer no dia a dia. A pandemia foi uma tragédia para o mundo, mas ela começou... Todo mundo virou churrasqueiro. Todo mundo ficou, como se diz, recolhido em casa. Todo mundo começou a fazer um churrasco, começou a experimentar diferentes tipos de corte. E aí nós começamos a falar da gourmetização. Virou carne gourmet. Tanto é o seguinte, se você buscar na série histórica, o abate de fêmeas jovens no Brasil explodiu. Verdade. Explodiu. Isso é bom, isso é ótimo, mas nós estamos matando as formas. Em algum momento, né, o ciclo vira. O ciclo girou agora, né? Já há negócios aí de bezerro a 20 conto o quilo. Mas, para quem vai comprar esse bezerro de 20 conto o quilo, esse bezerro tem que responder na recria. Se a mãe sofreu lá na gestação, ele não tem capacidade de resposta. Você vê, tudo começa lá na escolha do pai, que vai acasalar aquela fêmea, que vai passar por 9 meses de gestação. Você vê, tudo, o resultado final, né, de uma carne começa lá atrás mesmo, né, antes mesmo daquela fêmea receber um sêmen ou um touro. Né? Sim. Coisa impressionante isso. E se o pecuarista pensar, se ele consegue emprenhar uma vaca mais cedo, ele ter uma estação de monta, que muitos, né, são reticentes em não ter. Tem gente que ainda não tem estação? Muitos. Não vamos, assim... Cada um tem, assim... Eu falo, não existe certo, não existe errado. Eu só gostaria que aquele pecuarista que não faz a estação de monta, só ele fazer a curva no ano do peso médio da desmama dos seus bezerros mês a mês, ele vai descobrir quais são os melhores meses dele emprenhar a vaca. Muitos alegam que precisam de vender várias vezes no ano. É o negócio dele. Ele tem que analisar o negócio dele. Mas os pecuaristas que estão hoje ganhando mais dinheiro na cria estão cada vez mais encurtando as suas estações de monta. Além de tudo isso, é o seguinte, no diagnóstico de gestação final da minha estação de monta, eu posso tomar uma decisão muito simples. Eu olho para a vaca. Se ela estiver pré com bezerro ao pé, eu vejo para ela assim, qual é a condição corporal que ela está naquele momento. Se ela estiver pré com bezerro ao pé e ela já tiver numa condição corporal mediana, eu estabeleço, por exemplo, uma estratégia de desmama antecipada. Ao invés de deixar aquele bezerro 7, 8 meses com a mãe,
eu já programo desmamar aquele bezerro com 6, com 5. Eu tenho poder para tomar essa decisão, mas eu olho para a vaca. E quanto mais cedo eu tomar essa decisão, eu estou tomando uma decisão ainda no momento que eu tenho pasto. Ou seja, eu tenho pasto em março, abril, maio. Agora, se eu chegar lá em junho e eu tiver que tomar uma decisão lá em junho, eu olho para a minha fazenda só se eu levar volumoso para o coxo. Eu não tenho mais tomada de decisão. Então, o segredo de uma fazenda de cria é ter uma lotação ajustada na época das águas e desafogar a fazenda na época da seca. Como é que eu vou desafogar? Eliminar as vacas que estão vazias, as múltiplas vazias. Aí eu tenho que levar em consideração que eu posso ter uma múltipla vazia, mas porém com bezerro ao pé. Essa vaca, eu mato ela mais cedo. Eu tenho trabalho mostrando isso lá na fazenda. É verdade, fêmea de descarte, né? Descarte. Tem um trabalho bacana. 2 arrobas a mais. Olha só. Do que eu levar ela até lá 7, 8 meses. Essas 2 arrobas a mais vale quanto, Mauro? Essa coisa de alisar o pelo, mandar embora, é coisa do passado. Entendeu? Assim... É descarte, mas tem que ser gorda. Gorda. Ela tem que estar assim, não é igual a gorda do boi. Porque essa gordura, se ela tiver em excesso na carcaça, é horrível. É horrível para o produtor e é horrível para a indústria frigorífica. É muita gordura. Ele vai ter que eliminar isso dos cortes. Agora, eu usar estrategicamente a operação, olhar para a cria, olhar para aquilo que está dentro da barriga da vaca e aquilo que está de fora da vaca, é um alvo que a gente hoje procurou fazer isso aí. Quando a gente começou vamos chamar essa brincadeira do 777 no bom sentido, a fazenda desmamava bezerro de 170 quilos. Hoje, a nossa bezerrada já está passando de 220 e tem alguns lotes chegando em 240 quilos sem uso de CRIP. Sem uso. Sem uso de CRIP. Agora, a nossa... Se eu meter um CRIP, então, aí o trem vai lá para cima. O trem vai lá para cima. Agora, usar o CRIP, ele é estratégico. E a gente fez trabalhos e faz alguns trabalhos com CRIP, é o seguinte: se a sua vaca emprenhou cedo, no início, na estação de monta, aquele bezerro não precisa do CRIP. Você pode usar. Aí uma tomada de decisão. Aquela vaca que emprenhou mais para o final da estação de monta, aquele bezerro que, ao receber o CRIP corretamente, eu ajusto o peso dele ao desmame em 1 arroba. A gente tem um trabalho muito clássico disso. Quer melhorar o peso médio a desmame da sua bezerrada? Programa um CRIP para as vacas que emprenhou mais tarde. O esquema é a precocinha, o bezerro do cedo. E engraçado que vocês têm estudos, mais comprovações, mais artigos. E o pessoal ainda, vamos dizer assim, ainda não chegou a esse momento. Quem chegou está ganhando dinheiro. Se você pegar a cria, que pode se considerar o patinho feio da pecuária, ou seja, o que deixa menos margem, nós estamos mostrando aí hoje, por exemplo, a Integra, né, do meu amigo Antônio Schacker, mostra claramente que as fazendas que estão produzindo de 160 quilos acima, quilos de bezerro desmamado por vaca exposta, são as fazendas top rentáveis. Agora, como que eu vou ter 160 quilos de bezerro por vaca exposta? Primeira condição, meu bezerro tem que estar pesado. Segundo, a minha vaca tem que desmamar. O bezerro tem que chegar lá no desmame. Você não pode morrer antes. Então, porque ela tem que cuidar do próximo, né? Porque ela tem que cuidar daquele que caiu lá para fora e cuidar do que está lá dentro. Exato. Porque é um ciclo. Assim, as vacas que estão produzindo bezerros hoje no Brasil, elas deveriam estar nas melhores pastagens. E elas, infelizmente, estão nas piores. Por isso, mais uma vez, que os Estados Unidos está muito na nossa frente. E eu tenho um grande medo também. Alguns levantamentos, algumas projeções mostram que em 2040, cerca de metade das fazendas de gado do Brasil vão estar na mão das grandes empresas corporativistas, sabe? E me preocupa muito o pequeno e o médio, principalmente o pequeno e médio criador, sabe, doutor Flávio? Ele precisa participar da cadeia de valor do gado dele. Muitas vezes ele produz tremendo de um bezerro bacana que desmama com 220, 250, tá legal para as condições dele. Muitas vezes tratando na carriola. Sim.
E vende lá por, sei lá, vende por R$100 a mais para esses grandes projetos aí de grandes empresas corporativistas e ele acaba perdendo aquela recria que ele poderia fazer muito bem. E uma TIP, por exemplo, que na sequência a gente vai falar sobre RIP, TIP, um pouquinho de confinamento também, ele acaba perdendo essa grana toda porque aquela empresa que contratou 200 mil boi lá por ano, ela vai acabar ficando com todo o lucro e ele vai ficar com aqueles R$100 a mais no preço de mercado do dia. Então, me preocupa muito o pequeno e o médio desaparecer. E a APTA, ela tem essa preocupação de levar tecnologias para esse pessoal, que dá para você lá estudar sua margem, ir um pouco mais. O senhor falou agora da reprodução, da parte da cria, e queria que o senhor falasse um pouco dessa recria, até para colocar na cabeça do pequeno e do médio que está nos ouvindo agora, que ele precisa participar dessa cadeia de valor até o final e negociar com o frigorífico e botar dinheiro no bolso. Né? Sim. Na RIP, por exemplo, como é que vocês... O que o senhor diria para esse pequeno e esse médio que está nos ouvindo? Primeiro, vamos entender, né, esse modelo que a gente começou a trabalhar com ele. Lá atrás que eu estou falando, 10 anos, a gente tinha uma preocupação muito grande de fazer o boi bolinha. Por quê? Porque o nosso nível de entendimento há 10 anos atrás era 1. E graças a Deus que a gente mudou o nível de entendimento. Como pesquisador, você tem que evoluir todo dia. E a gente começou a verificar o seguinte: se eu implementasse um nível de suplementação mais alto lá atrás, a gente percebia que esses animais acumulavam gordura mais cedo. E, obviamente, ele ia perdendo eficiência com o passar do tempo. Tanto é que pessoas que já me assistiram falar 10 anos atrás, falaram assim, não suplementa mais alto não, que você vai virar bolinha. Muita energia, no caso. Muita energia, no caso. Na verdade, havia um desbalanço entre energia e proteína. Tá? O sistema foi evoluindo, aí veio a turma da genética ajudando a gente que está, vamos chamar, na produção animal como um todo, na nutrição. Abraço a todo o pessoal dos programas de melhoramento genético, uma contribuição fortíssima para a gente. E aí começou a ver o seguinte, hoje as centrais já mostram, você vai lá comprar um sêmen hoje, por exemplo, ele já fala para você, a recomendação desse sêmen aqui é para sistema intensivo, aquele sêmen ali é para sistema extensivo. Porque o que eu quero agora? Eu quero agora, num sistema mais intensivo, um animal que tem uma alta taxa de crescimento muscular. Se aquele animal tem uma alta taxa de crescimento muscular definido pela genética e definido também pelo terço final da gestação que eu falei anteriormente, este animal ele é candidato a um sistema de recria mais intensiva. Então, agora nós já estamos falando na apartação, se isso for possível dentro dos sistemas de produção. Eu tenho que pegar o bezerro agora, você tem caminho A e você tem caminho B. Isso na hora do desmame? Primeiro tem que fazer já um desmame racional. Racional. Né? Bem-estar animal, essas coisas. Então, é interessante separar o zóio do trigo ali. No caso, os bezerros que têm mais probabilidade de alta performance nesse momento que é tão negligenciado pelo pecuarista, que é o momento da recria dos animais que precisam de um trato diferenciado, é isso? Sim. A gente tem a possibilidade, uma ferramenta fantástica que muitos pecuaristas já usam, mas o pessoal do melhoramento já usa corriqueiramente, mas o pessoal da produção em si, né, da produção comercial em si, agora está começando a olhar para isso com um pouco mais de carinho, que é a ultrassonografia de carcaça. A ultrassonografia, estou olhando o animal por dentro. Funciona mesmo, doutor? Funciona. Eu falo porque é o seguinte, a gente usa ultrassonografia nos nossos animais desde 2015. Mesmo o nosso rebanho, que é um rebanho que a gente cada vez mais... Nós não estamos fazenda de melhoramento, hein? Eu tenho 600 matrizes Nelore lá na fazenda. Tudo de corte? Tudo de corte. E detalhe, novilha que não emprenhou, vai pro pau. Descarte mesmo? Descarte mesmo, porque... mas você não vai dar uma segunda chance? Não, eu investi nela para ela ir. Ela não foi, eu vou ficar com ela mais 1 ano. Me dando prejuízo aqui. Eu faço uma brincadeira, o seguinte, é a mesma coisa de você pegar a tua caminhonete e largar ela com o motor ligado 12 meses parada na fazenda. Pensa nisso. Mas eu estou tendo um baixo índice de eficiência reprodutiva nesse modelo de criação. Então é o seguinte, você pode estar com problema na sua genética ou você pode estar com problema no seu manejo. Se você tiver com esse problema,
Não é a técnica que é ruim, é que você ainda não está preparado para aquela técnica. Melhore outras coisas na fazenda para você depois usar essa técnica. É o dever de casa. Feijão com arroz bem feito, tá? Mas vamos lá no bezerro, tá? O bezerro, assim, se você olhar para os bezerros e como os nossos bezerros são rastreados, eu tenho um bezerro que ganha mais peso, eu tenho um bezerro que ganha mesmo peso. Mesmo nos nossos lotes, eu tenho cabeceira meio fundo. Quem são os maiores ganhadores de peso na recria? Aqueles animais que têm maior área de olho de lombo. Se eu identifico aqueles que eu tenho maior área de olho de lombo, eu posso intensificar mais. Ou seja, eu posso dar mais grão para ele. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no nível ótimo. Por que isso? Porque agora eu potencializo o ganho de um animal que responde. Agora, eu não vou acender vela para defunto ruim. Dá. Aquele que eu sei que é mais fundo, eu tenho duas opções. Ou eu faço um outro modelo de recria, caso eu queira, ou melhor, dou porteira para ele. Porque, às vezes, o meu fundo pode ser cabeceira para uma outra fazenda. Vamos discutir isso. Mas eu, como modelo de negócio, eu quero trabalhar com gente que responde. Ou seja, eu quero trabalhar com um bezerro que responde. Mas eu não sou produtor do bezerro, então tá bom. Vá atrás de fornecedor de bezerro, plagiando o meu amigo Rodrigo Albuquerque, bezerro com bula. O que é o bezerro com bula? É aquele bezerro que já vem com a receita da recria dele. E aonde que eu busquei essa receita? No pai e na mãe. Eu falo assim, ó, esse bezerro, eu usei o sêmen ou o touro tal, que imprime essa característica no bezerro e a hora que ele desmamar, ele é um bezerro que tem mais área de olho de lombo. Esse é o que eu quero. E essa estratégia para o cara, para a próxima estação dele. Para a próxima estação dele. É causa e consequência. Causa e consequência. E aí, mas o outro não vai? O outro não vai. Mas o outro vai, mas me rouba um pedaço do lucro. E vai fazer hora extra esse, né? E vai fazer uma horinha extra. Aí pode estar nos ouvindo agora um grande pecuarista, e o Brasil é característico por isso, assim, cara, eu tenho que comprar tudo que eu acho. Tudo certo. É uma questão de mercado. Muitas vezes você não tem como apartar, mas você pode, dentro da sua linha de trabalho inicial ali, montar isso. Eu queria deixar um alerta para muitos pecuaristas, que às vezes ele não para pensar nisso e ele não sabe disso. Ele usa uma frase muito triste para nós, que Nelore aguenta desaforo. Não deveria, né? Ele aguenta. Mas não deveria. Mas ele cobra. Nós fizemos um trabalho, Mauro. Sim, o único tratamento que esses animais receberam foi passar 48 horas fechado dentro de um curral, sem comer e sem beber água. Foi drástico. Tá? Será que isso não acontece no nosso Brasilzão, afora? Acontece. Animal que vai para o leilão, chega lá muitas vezes, não bebe água, não come. Estressado de uma viagem longa. Viagem longa, aí depois ele é comercializado e depois ele volta e vai lá para a fazenda, não sei aonde. Aí o pessoal fala que é o tal do compensatório depois, né? Peso compensatório. Só que ele não mede isso. Porque a gente trabalha no centro de pesquisa, a nossa função é medir. Nós fizemos isso para mostrar isso. Nós pegamos uma garrotada crioula nossa, fizemos esse procedimento. E depois do período de... Óbvio, metade não passou por isso e a outra metade passou por isso. Depois colocamos 2 grupos juntos e acompanhamos esses 2 grupos durante 9 meses de avaliação. A diferença de quebra inicial dessas 48 horas foi 15% do peso dos animais. Quebrou. Quebra, óbvio, em conteúdo, né? Desidrata. Aí você fala, ele recupera. Você tem uma ideia, ao final de todo esse período, o animal estava na média do grupo, 11 quilos menos. Me fala quanto vale 11 quilos menos. Por causa de uma simples tomada de decisão de eu achar que os meus Nelores aguentam desaforo. Olha só. E na fazenda... Tudo isso em detrimento da pesquisa, para mostrar para esse pessoal o objetivo que eles estão esse. manejando errado. Então, assim, procure... Negligenciando isso aí, porque é o seguinte... Os nossos centros de custos, né, estão cada vez maiores. O custo de produção está aumentando. Natural no processo. Então, cabe a nós, como pesquisadores e os consultores e o usuário de tudo isso, que é o nosso pecuarista que está lá na ponta,
ouvir mais os resultados. Você ajuda a transferir essas tecnologias. Esse pecuarista participar de eventos. Nós temos um dia de campo tradicional lá na fazenda, né? Grande o Beef Day. Então vai lá. Mas eu não posso ir no evento. Vai no outro dia. Vai lá, vai conversar com a gente, vai ver. O cara, assim, você conhece a fazenda, é uma fazenda igual a de todo mundo. Tem problema de fazenda, senão não seria uma fazenda. A turma acha que, mas esses caras ficam lá, é coisa do Estado, o Estado coloca um mundaréu de dinheiro. Nada disso, isso não é verdade. Isso é um desafio, porque os nossos desafios são os desafios que o produtor tem. E a gente quer produzir pesquisa que seja imediatamente aplicada. E detalhe, se sair da boca nossa que essa tecnologia pode ser implementada no campo, ela já foi exaustivamente testada dentro dos nossos modelos de produção. Inclusive, um gado entreverado, uma cerca caída, isso aí é o que acontece todo dia lá e vocês fazem propositalmente porque é o dia a dia das fazendas. Faz parte do jogo. Tem uma planta daninha que nasce aqui, outra ali, tudo isso, um coxo que muitas vezes falha num dia, mas no outro está cheio, isso é propositalmente porque é uma realidade no Brasil que vocês querem espelhar ao máximo, né? Bom, então falamos sobre RIP aí, a importância de não negligenciarmos novilhas e garrotes pós-desmame. E a gente chega na parte da engorda, seja ela pasto, seja ela extensivamente, seja ela com suplemento a nível de capim ou ela num confinamento propriamente dito. Também há uma série de pesquisas de vocês, estudos e comprovações a partir de uma terminação de uma engorda bovina, vamos dizer assim, professor? Sim. Eu acho que a minha instituição foi pioneira na pesquisa com TIP no Brasil. Na realidade, a pesquisa com TIP no Brasil, os primeiros, vamos chamar passos, foram feitos lá, né? Em Colina, onde a gente sempre... né, nós trabalhávamos muito com confinamento. Uhum. E a gente começar a pensar o seguinte, mas será que eu posso dar... Por exemplo, o confinamento brasileiro, ele começou a migrar muito para um padrão do confinamento americano, cada vez mais inclusão de ração, né, de grãos nas dietas, né? E hoje chegamos, né, o padrão do confinamento brasileiro não perde em nada, muito pelo contrário, para um confinamento americano. Os Estados Unidos têm outras possibilidades de uso de tecnologias, por exemplo, que não são utilizadas aqui no Brasil. Exemplo, o uso de hormônios, mas não vamos ao caso nesse ponto aí. E aí nós começamos a ver o seguinte, nós trabalhávamos com níveis de suplementação para terminação de boi a pasto, aí de dar 5 quilos de ração para um boi. É o famoso semi-confinamento, 1% do peso vivo. Tá? Uhum. O pensamento era, e se eu dobrar essa quantidade de ração? Igual o boi come lá no confinamento. Será que pode? Será que não pode? Aí começamos a dar os primeiros passos nisso. Será que se ele comer essa quantidade de ração, vai dar acidose? Os diferentes tipos de acidose que acontecem no confinamento. E aí, todas aquelas tecnologias que já eram utilizadas no confinamento, uso de aditivos, etc., assim, vamos usar esse pacote tecnológico que já está desenvolvido para o confinamento e vamos migrar isso para o pasto e vamos começar... Ver o que dá. No jargão popular, vamos começar a dar as primeiras caneladas, tá? E aí nós fizemos um primeiro trabalho e formulamos uma dieta para os bois no confinamento e formulamos a mesma ração concentrada que foi dada para os animais lá no confinamento. O que nós fizemos? Nesse experimento específico, era ração mais bagaço de cana. E por que a gente escolheu usar bagaço de cana? Porque era para simular uma qualidade de pasto de péssima qualidade na época da seca. Um pasto bagaço. Tá bom. Fizemos o confinamento, a boiada estava com o mesmo peso inicial, 400 quase 14 arrobas, 410 quilos aproximadamente. E aí, obviamente, na pesquisa a gente tem os nossos controles. 20 dias depois a gente pesou os animais para ver como é que estavam os desempenhos lá no pasto. Chegamos lá no pasto, Mauro, os animais estavam mais leves do que quando eles começaram. Era um spa, então. É um spa. Você emagreceu. Tem uma coisa errada, então. Tem alguma coisa. Vocês foram, desculpa. Não.
procurar saber o que é que estava errado. Vamos aprender com isso. Claro. Evoluímos o confinamento e evoluímos os animais na pasto. No dia de matar, os animais do pasto estavam com 30 quilos de peso vivo, mais leves do que os animais do confinamento. Olhamos para os bois, assim, engraçado, esse boi está um boi, né, longilíneo, né, parece de uma arroba menos. Uma arroba, peso de carcaça, vivo. Não, de carcaça. Peso vivo. Peso vivo. 30 quilos. 30 quilos. Matamos a boiada. Onde veio a surpresa? A mesma quantidade de arroba em carcaça. Boiada, tudo com 300 quilos de carcaça. Aí você fala assim, como? Né? Naquela época. Víscera seria? Uma delas. Duas coisas importantes. Olhando para o sistema, olhando para os animais, e a gente, como característica de pesquisador, fala assim, nossa, olha o tamanho do rumen desse boi do confinamento, olha o tamanho do rumen desse boi da TIP. A hora que nós fomos pesar os rumens, Mauro, a diferença média dos rumens dos bois da TIP versus do confinamento, 28 quilos. É exatamente os 30 Aí eu brinquei o seguinte, falei, se a gente fizesse uma cirurgia, trocasse os rumens dos bois de lugar, eles tinham o mesmo peso vivo. Então começou a mostrar para nós ali claramente que o animal da TIP ganha menos peso vivo por dia do que o animal lá do confinamento. É normal um boi de confinamento ganhar 1,6 kg, 1,7 kg. Porém, ganha mais carcaça. Não. O boi do confinamento, vamos lá, o boi do confinamento está ganhando 1,6 kg, 1,7 kg. Ponderal dele, tá. Ponderal dele. E, hipoteticamente, ganhando 1 kg, 1,1 kg de carcaça. Tá. Fomos para a TIP, esse boi não ganha 1,7 kg. Ele ganha 1,3 kg, 1,4 kg. Porém, ele continua ganhando o mesmo 1 kg de carcaça. E interessa na terminação que o boi ganha peso vivo e ele ganha carcaça. Carcaça, claro. Aí, esse foi um trabalho, assim, gente, agora nós temos que começar a mostrar para o pecuarista que, óbvio, isso a gente já tinha feito um trabalho grande de mostrar a importância de olhar na terminação GMD carcaça, que é o ganho médio diário de carcaça, e a eficiência biológica da conversão do que ele está comendo em carcaça. Viemos para a TIP e começamos a olhar para a TIP de maneira diferente. Eu falei assim, olha, duas coisas. Seu boi ganha menos peso vivo, não se assuste com ele. Quem faz TIP hoje sabe disso. É olhar para o boi, parece que ele ficou esbelto, perde a barriga. Por que ele perde a barriga? Porque ele atrofia o tamanho do rumen. O rumen fica menor. E cresce a musculatura. Porque a musculatura é totalmente dependente da quantidade de nutrientes que ele está comendo. Se ele estiver consumindo a mesma quantidade de nutrientes que ele está comendo lá no confinamento, lá no pasto, ele vai ganhar a mesma quantidade de carcaça. O GMD carcaça vai ser o mesmo. E só para poder explicar essa questão dos primeiros 20 dias, por que ele ficou mais leve. O que acontece? O animal, obviamente, estava comendo exclusivamente pasto. Agora ele começou a comer adaptado, comendo mais ração. Ele aumenta muito a taxa de passagem daquela comida dentro do trato gastrointestinal dele. Ele passa agora, proporcionalmente, no momento da pesagem, ter menos comida do que ele tinha no dia inicial. Então, para o pecuarista que às vezes nunca fez isso e que às vezes quer pesar os animais no intervalo mais curto, não se assuste. Pode ser que os animais estejam mais leves ou até com um ganho médio diário pequeno. Mas não se assuste porque ele está ganhando carcaça e não peso vivo. Será que isso não justifica o que eu tenho notado ao longo desses 12 anos de programa Giro do Boi, professor, e de mais de 30 anos nessa profissão, o aumento do rendimento de carcaça que eu tenho visto ao longo do tempo? Esses dias eu estava mostrando gado no programa, no Giro do Boi, no Canal Rural, na TV, gado comum, não era gado especial, não. Era um gado assim, choqueado, produzido na região de Juara, Mato Grosso. Você sabe quanto que deu o rendimento daquele gado? Gado de TIP. 60% de rendimento. Sinceramente, caiu o meu queixo e falei assim, gente, tem alguma coisa acontecendo. O rendimento dele aumentou muito e animal pesado. Eu estou falando de 25 arrobas, mais ou menos, mas beirou, não chegou a 60, mas foi 59 e algumas coisas por cento.
Talvez seja essa a justificativa. Dois fatores aí. Primeiro, o animal está pesado. Então, como a carcaça é mais pesada, ela dilui aquilo que não é da carcaça. Por exemplo, a cabeça. Uhum. Tá? Se eu tenho um animal de carcaça mais leve, a cabeça já foi desenvolvida lá atrás, proporcionalmente o peso médio da cabeça do animal perante a carcaça... Que não compõe a carcaça, no caso, a cabeça. A cabeça, um exemplo, óbvio. Tá? Nós estamos falando do couro. Tá? Das vísceras. E das vísceras. Se você pensar o couro representa, em termos médios, de 10% a 11% do peso do boi. Uhum. Então, se eu tenho agora um boi mais pesado, vamos chamar mais carcaçudo, como diz o nosso amigo pecuarista, o couro começa a diluir proporcionalmente menos. E aí entra nas vísceras, e aí entra uma outra coisa, principalmente rumen. Dos sistemas a pasto com mais tempo de suplementação, o rumen desse animal ele involui de tamanho. Pra você ter uma ideia, eu já pesei rumen de boi a pasto pesando 28 quilos e eu já pesei rumen de boi a pasto pesando 98 quilos. E se você, pecuarista, começar a olhar para os amigos lá do Parazão, por exemplo, posso falar de qualquer outro lugar do Brasil, é porque eu lembrei do Pará agora, porque esse rumo, inclusive, foi lá no Pará que eu pesei. Época de dezembro, boi a pasto, comendo ponta de folha. O que ele está levando para dentro do rumen dele? Muita água. Aí ele pesa aquele boi, ele pesa o boi com um capim de matéria seca muito baixa, né? Muita água. Aí ele vai matar a boiada dele, deu 50%. Nossa Senhora, meu boi não está rendendo. Mas não está rendendo porque, primeiro, porque tem um rumen grande e ele tem uma quantidade de comida muito grande dentro dele. É só ir lá na bandeja no momento do abate e olhar. Às vezes o rumen ocupa praticamente a bandeja inteira. Lá no momento da matança. Mas, vamos lá. Você está muito tempo na lida, você sabe disso. Era difícil achar um boi de 55% de rendimento lá atrás. Hoje virou corriqueiro. Ninguém mais, assim, 55, 56. Obviamente que tem 54, tem 53, tem 50. Mas você acabou de citar números aí de 60%. Verdade. A gente tem um grande projeto que a gente acompanha no Mato Grosso que mata praticamente 200 mil boi na TIP por ano. Rendimento médio de carcaça, 57% desses 200 mil bois. Fazenda, peso de fazenda, entendeu? Então, assim... e se você pegar, por exemplo, no confinamento, valores médios aí de 55%. Então, mostra para nós que o animal da TIP ele é menos ganhador de peso vivo e mais ganhador proporcionalmente em carcaça. Mas não interessa isso. Interessa para mim a eficiência do GMD carcaça, porque é o que paga a conta. Aí agora nós fomos destrinchando essa TIP ao longo do ano. O que é melhor? Fazer TIP só nas águas? Porque tem fazendas que se especializaram em fazer TIP. Tá? Ou seja, só faz TIP e faz TIP o ano inteiro. Melhor época, se você quiser ter mais margem, faça uma TIP no período de águas. Você tem um pasto de melhor qualidade. Eu faço TIP na água e confino na seca. Aí são as estratégias. Isso quer dizer, para não desmerecer quem faz confinamento. Não, mas ninguém. Mas a TIP é uma produção de arroba barata. E outra coisa é a vocação do nosso país tropical. Aliás, que por sinal, parabéns ao pecuarista, que com o crescimento da TIP é sinal que ele está investindo no seu manejo de pastagem, está melhorando a sua área de pasto no Brasil, né? Mauro, eu queria deixar um recado aqui, assim, não existe certo, não existe errado. A gente vê a evolução que teve na TIP. A gente está com esse projeto aí captando informações da TIP, é exclusivo para a TIP. É o projeto TIP Brasil, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso site lá, www.projetotipbrasil.com.br, onde nós estamos fazendo um mapeamento da TIP no Brasil. Mas a gente já começa a observar que pessoas que entraram na TIP... Qual que é o problema da TIP? Qual que é o problema do confinamento? Reposição. Não tem reposição. Então, nós vamos ter que investir aonde? Na recria. Então, algumas dessas... Mais ainda, na cria. São de mais bezerro.
Muitas dessas fazendas que fazem TIP, por exemplo, estão destinando uma parte da área de TIP fazendo o quê? RIP, que é a recria intensiva. E aí, quando você casa a RIP com a TIP, em 12 meses você faz o recria e engorda. Eu faço uma RIP de 8 meses, pego um bezerro de 200, boi 777, 210 quilos, e em 8 meses eu levo ele para 430, 450 quilos. Agora, com ração, não tem milagre. Só o pasto mais um suplemento de baixo consumo não dá. Um pasto com suplemento de baixo consumo, ele vai brilhantemente nas águas. Mas na época da seca não tem nutriente. É verdade. Então eu tenho que colocar ração. E aí, mais uma vez, quando eu coloco ração, eu tenho que voltar, dou 2 passos para trás. Meu animal responde em crescimento muscular, sim ou não? A genética está alinhada? Sim, não. Agora eu tenho que olhar para a dieta. Eu não posso engordar o meu bezerro antes da hora, eu posso fazer ele bolinha. Isso é dependente da genética, mas também tem uma dependência direta da formulação da ração. O ajuste entre proteína e energia fornecida para esse animal. Mais ainda, nós estamos falando para o Brasil inteiro e hoje nós temos DDG esparramado pelo Brasil inteiro. Que é uma bênção esse DDG, né? Que é uma bênção, né, que veio aí, uma bênção de Deus. E uma característica de alguns desse tipo de produto, né, existem, obviamente, outros produtos que eles não têm amido. Então é o seguinte, se você for fazer uma recria intensiva, procure usar fontes de energia que preferencialmente sejam de baixo amido. Então, por exemplo, algum desses DDGs, ele é usado como uma fonte de proteína, mas ele também é utilizado como uma fonte de energia. Existem outros ingredientes que deveriam ser utilizados. Então, assim, hoje... Nessa mistura, mistura. Então, assim, a gente sempre recomenda... você vai dar um passo grande no seu grau de intensificação. Por quê? Você garante ganho e você garante lotação. A partir do momento que você aumenta a lotação, Mauro, você dilui outros componentes de custo da fazenda, inclusive agregando mais valor à sua terra, ao capital investido terra. Então, assim, a gente hoje, certamente não muito distante, nós vamos estar com o projeto TIP Brasil, que não vai parar, e nós vamos estar com o projeto RIP Brasil, que vou ter que entender o seguinte: Mauro, você como produtor rural, como é que estão os seus indicadores zootécnicos e mais ainda do que os zootécnicos, os econômicos? Eu quero saber como é que está o faz-me rir do negócio. É verdade. E é bacana demais isso. Imagina uma TIP hoje, pessoal, estudos, né, feitos por A mais B inúmeras vezes em várias regiões do Brasil, mostrando que é possível você produzir mais de 120 arrobas por hectare ao ano, um sistema de terminação intensiva em regime de pastagem. Mais uma vez, parabéns ao pessoal que está melhorando cada vez mais o seu pasto em todos os biomas do Brasil, viu? E a TIP veio para ficar, tanto que nessa reta final da nossa prosa, professor Flávio, vocês estão com tantos estudos, tantos experimentos, comprovações, artigos publicados sobre a TIP, e vocês estão realizando agora um curso anual em parceria com o nosso amigo Rogério Coan, da Coan Consultoria, lá em Goiânia, ele que já realiza um grande evento no segundo semestre sobre confinamento. No primeiro semestre, ele resolve também debater, que é justamente a sua orientação, fazer a TIP justamente no período das águas. No segundo semestre, a gente está na seca, então a gente vai para o confinamento. Sobre TIP lá em Goiânia também, lá no Espaço 2, né? Acho que todo ano vocês vão realizar também, obviamente, com toda essa acuracidade aí de trabalho de vocês da Apta. O projeto TIP Brasil, né, como eu falei, repetir novamente o site aí para quem está nos ouvindo, né, que é o www.projetotipbrasil.com.br. Ele é um projeto da Apta Regional, né, e ele vai mapear a TIP no Brasil. E ele não vai parar, ele não é um projeto nós estamos em 2026, mas ele vai acontecer em 2026, 2027, ou seja, ele é ad eterno. Ele precisa ser atualizado todo o tempo, né? Porque é um sistema que cada vez mais nós vamos ter mais adesão de produtores, e produtores que esse ano tiveram um resultado, o ano que vem ele vai ter outro. A gente espera que ele melhore. Como é que nós achamos, assim,
A APTA regional, ela tem um braço curto. Assim, infelizmente, se a gente pudesse, né, estar em todos os lugares disseminando essas tecnologias, é o que a gente gostaria de fazer. Mas a gente não tem, obviamente, é impossível. Nós estamos lá dentro da fazenda gerando pesquisa, mas ao mesmo tempo a gente participa de eventos técnicos. Aí, Mauro, eu vou lá num evento em Rondônia, ou no Pará, ou lá no Rio Grande do Sul. Eu dou uma palestra de 40 minutos. Eu passo uma mensagem. E a gente gostaria, porque, por exemplo, a TIP hoje já mata, segundo os dados da Tenagro, a mesma quantidade de bois confinados no Brasil. Tá ali, ó. Mais de 9 milhões de cabeças. Mais de 9 milhões de cabeças. Tá ali passo a passo. A briga cabeça a cabeça. Ninguém tá brigando com ninguém. O que nós queremos é, o final de tudo isso, quem está na atividade ganhe mais dinheiro. E detalhe, na TIP é o sistema genuinamente brasileiro e não tem lugar nenhum no mundo que consegue fazer o que nós fazemos. Por causa da nossa tropicalidade, né? E detalhe, né? Nós temos hoje muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, que é o cara que está lá na agricultura. Ele pode fazer uma primeira safra de soja, por exemplo, e na sequência vir com a TIP no melhor pasto do planeta. Naquela soqueira ali, né? Naquela soqueira. Verdade. Assim, é lindo ver isso. Assim, a luva, uma coisa casa com a outra, né? Só que, mais uma vez, eu preciso fazer reposição, né? É. Aí volta lá, eu preciso da vaca, né? A gente vai ter que falar mais de vaca. Em outros episódios. No próximo pod, vamos falar só sobre reprodução. Só sobre isso, tá? Mas vamos lá. Só que o nosso braço é curto. E a gente viu nisso, assim, de diferentes segmentos, pela expertise que a Coan Consultoria tem na relação do Beef Summit, né, que já... eu lembro que eu participei do primeiro Beef Summit, lá na Unesp de Jaboticabal, né, lá no início da ideia da Coan Consultoria, tinha dentro de sala lá 40 pessoas. Era um projeto Formiguinha, que a gente começou, que, né, a Coan Consultoria lançou lá atrás. E hoje, né, eu tive a oportunidade de participar do último, né? Nós já estamos falando de um evento para 2.500 pessoas. Então, assim, a Coan Consultoria tem uma expertise em realização de eventos de qualidade gigante. E aí a gente falou assim, bem, vamos unir esforços. Por quê? Porque um curso precisa ser presencial. A gente aprendeu muito com a pandemia, nesses cursos online, mas a gente percebe que olhar no olho das pessoas faz a diferença. É diferente. Porque uma coisa é o Flávio dando uma palestra. Uma coisa é um Flávio dando uma palestra e depois descendo e conversando com o pecuarista, que ali ele abre o coração dele, as dúvidas dele. Então, ali você cria um network, uma interação com aquelas pessoas, onde pode ser que ali ele pode... Flávio, eu posso ir lá em Colina visitar os projetos de tipo de vocês? A fazenda está lá de porteiras abertas. Então, assim, o convite sempre vai ser para os pecuaristas brasileiros acessarem essas plataformas e verificar. Entra lá no site da Coan Consultoria, vê quando vai ser o calendário de eventos. Entra nas nossas redes sociais e veja onde a gente está participando. Se a gente puder levar informação de qualidade e, mais ainda, juntar pessoas. Você sabe, né? Verdade. Gambá cheira gambá. E aí a gente quer andar, a gente não anda, a gente não junta pessoas nas quais a gente não tem confiança na transferência da informação que aquele técnico vai fazer. A gente é pesquisador, mas a gente está no campo sujando a botina. A gente sabe a dor que o pecuarista tem. E dentro dessa dor e pelo levantamento do projeto que a gente está levantando a TIP no Brasil, a gente vai fazer mais pesquisas em função dessas dores que vocês estão relatando lá nesse levantamento de dados. Se a gente já souber responder, nós vamos usar de meios de responder isso aí. E quem participar do curso TIP Brasil, por exemplo, vai estar tendo acesso de imediato a essas informações. E se for uma questão nova, vocês juntos vão descobrir uma solução. Sim. Melhorar cada vez mais. Isso é evolução. Perfeito. Perfeito.
Então vai lá, pessoal, no site da Coan Consultorias tem informações sobre esses cursos aí no primeiro semestre do ano sobre TIP e no segundo semestre do ano sobre confinamento em si. E também no projeto www.projetotipbrasil.com.br você ajudar a participar aí, ó, dessa pesquisa aí, traçando um raio-x, um retrato real de como anda a terminação intensiva em regime de pastagem no país e como a gente pode melhorar cada vez mais. Professor Flávio, muito obrigado por essa prosa, de coração mesmo. Parabéns ao senhor e aos mais de 500 pesquisadores que a APTA possui aqui no Brasil. Parabéns pela relevância dos serviços prestados de vocês. Esperamos contar aí uns séculos e séculos de ainda mais desse trabalho que vocês desenvolvem desde 1800 e tanto. Né? Graças a Dom Pedro. Graças a Dom Pedro II. O IAC está lá em Campinas, né? Bombando até né? hoje, o IAC, o IZ, o IB, o Jordão e todo, enfim. Mas obrigado de coração lá e conte com a gente aqui no Giro para divulgar e mostrar para todo o Brasil e para o mundo essas coisas boas de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Mauro. Eu acho que o programa que você faz diariamente aí do Giro e essa nova modalidade aí de levar informação, né, esse podcast, eu acho que é extremamente importante. A gente tem o Beef Day, né, que é um evento que acontece sempre nos anos pares, sempre no mês de agosto. Isso. Né? É um dia de campo onde a gente leva mais de 2.500 pecuaristas lá para fazenda em Colina, né, para andar na terra lá da fazenda, né? Uma dinâmica espetacular. Um dia o cara fica sabendo de muita coisa. Aquilo ali é para despertar o seguinte, né? Muitas vezes o pecuarista quer ir lá para os Estados Unidos para ver algo. Não, cara, viaja aqui dentro da realidade. Sua realidade. Da sua realidade e nós estamos aí para isso, tá? A fazenda está de portas abertas. Acho que isso é a nossa missão como pesquisador. E quem nos conhece sabe que nós somos pesquisadores, mas muito mais do que ser pesquisador é transferir essa tecnologia. E transferir a tecnologia com responsabilidade. A gente sabe hoje a dificuldade quem está lá na lida tem, né? E a gente não pode ser irresponsável de estimular um pecuarista a fazer algo que ele vai tomar prejuízo. Então essa é a nossa missão de vida como pesquisador e como ser humano. E você sabe, você nos conhece. A gente gosta muito de café, né? Gosta de tomar um café e prosear bastante. Eu sei que vocês são pé vermelho e pé rachado. Vocês são da lida. Eu sei disso. Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece, mais uma vez. Bom, pessoal, esse foi o podcast do Giro do Boi, tá bom? Espero que você tenha aproveitado bastante essas dicas e orientações do Dr. Flávio Dutra de Rezende. E até o próximo podcast, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.